São temas que pode encontrar em agência.eclésia.pt. Louvado sejas é o título em português da encíclica do Papa Francisco, que não deixa ninguém de fora da responsabilidade de zelar e cuidar do planeta. Um tema que vamos aprofundar com o professor universitário Miguel Panão. Boa tarde, obrigado por estar aqui connosco. Esta encíclica do Papa Francisco desta vez não aborda a importância da Eucaristia ou a responsabilidade dos fiéis leigos. É um tema muito mais abrangente. Portanto, não fala apenas ad intra, para dentro, dirigindo-se concretamente aos católicos, mas é para o mundo todo, falando da casa comum do planeta que habitamos. Portanto, é uma encíclica transversal a quem se diz crente ou a qualquer pessoa que simplesmente se preocupa em cuidar do planeta. Certo, de facto é para todos. Essa seria uma palavra-chave desta encíclica. E mais do que isso, além de ser para todos, nota-se que o Papa, quando a escreveu quase com todos. Porque vê-se que ele consulta cientistas, filósofos, teólogos, políticos, pessoas da sociologia. É quase como se ninguém tivesse ficado de fora. E faz todo o sentido. Porque se estamos a falar da nossa casa comum, na casa vivemos todos. Portanto, todos têm que estar incluídos. E isso é uma das coisas que eu acho que se sente muito nesta encíclica. O Papa aponta e sublinha muito a dimensão do equilíbrio e de uma interligação. Tudo está comprometido nesta casa comum. Sendo uma casa comum, ela não pode ser apenas pertença de 2 ou 3, enquanto os outros são explorados. Isto é um pouco o que acontece no mundo. O Papa aponta o dedo a situações de exploração e injustiça. Há aqui quase também uma preocupação ecológica, mas também uma ética, uma linha de conduta, digamos assim, que o Papa propõe. Há diversas dimensões da ação humana. Há aquela mais concreta e que tem a ver com a tecnologia, depois há, como dizes, a ética, e todas elas estão ligadas. Uma das coisas que ele repete imenso na encíclica é que tudo está interligado, tudo está relacionado. E isso é qualquer coisa que eu quase que diria que é essencial, é basilar quando se fala em ecologia. Porque a ecologia é a ciência das relações, dos relacionamentos. Portanto, quando falamos da casa comum, tudo está relacionado com tudo. Essa é que é a base da ciência ecológica. Ora, se tudo está relacionado com tudo, significa que as redes de relações, qualquer coisa que uma das dimensões da ação humana, ou uma das partes do planeta, ou o ser humano, qualquer coisa, tudo aquilo que é feito tem implicações em tudo o resto. Ora, isso é que traz alguma complexidade ao assunto. Porquê? Porque pensamos, por exemplo, em nível científico, não é? Porque a minha área é sobretudo da ciência. Na termodinâmica nós temos uma segunda lei, que é muito gira, mas é muito lixada. Porque diz assim: qualquer processo de transformação de energia geram-se irreversibilidades. Ou seja, é precisamente esta segunda lei, que depois tem a ver com um conceito chamado entropia, que diz que o tempo tem uma seta, não volta atrás. Portanto, qualquer atitude não se volta atrás e tem implicações para o futuro. Ora, o Papa, durante toda esta encíclica, faz uma chamada de atenção a isso a vários níveis. Obviamente que não só ao nível da tecnologia, mas também ao nível da ética, ao nível da política e, sobretudo, da política. Porque uma das coisas que ele dá uma certa dimensão é que aquilo que nós fazemos, ou seja, qualquer ação relativamente ao meio ambiente, é uma ação que fazemos também relativamente ao outro ser humano, mesmo que não nos demos conta. Exatamente porquê? Pelo início, porque tudo está interligado. O Papa sublinha também a dimensão da pobreza. Ela relaciona muito com a fragilidade do próprio planeta. E aí um apelo à justiça social, à redistribuição, um pouco olhar os recursos não como se fôssemos donos deles, mas como se fôssemos apenas utilizadores, não é? Sim, essa perspectiva de sermos donos deles é uma perspectiva que nós chamamos de antropocêntrica, ou seja, centrada no ser humano. O humano que se sente dominador. Porquê? Porque tem a capacidade de manipular as coisas. E depois outra coisa que tu disseste muito bem é que, de facto, ele chama a atenção para que poucos de nós temos muito e muitos de nós temos muito pouco.
E isso leva a refletir sobre a questão da pobreza. Mas depois faz uma ligação muito interessante. É que a mesma fragilidade que nós, se calhar, mais facilmente vemos no ser humano, também existe na natureza. Ou seja, qualquer dano ambiental resultante da ação humana, de alguma forma, mostra-nos que a natureza também é frágil. E a perda da biodiversidade, também ele fala nas alterações climáticas. Portanto, todas essas questões que são muito naturais têm uma consequência, ou são a consequência também da ação humana. E ele aí apoia-se na questão científica. Mas faz pensar uma coisa, pois é, os pobres não são só aqueles pobres que nós vemos na rua, também são os pobres ambientais. Ou seja, aqui traz ao nosso estilo de vida qualquer coisa que não tem a ver apenas com a relação com o outro ser humano, mas que deve incluir a relação com o próprio meio natural, com o próprio mundo natural. Eu acho que exatamente porque tudo está ligado e algo não pode viver com o outro. São coisas distintas, não é? Cada um tem a sua dimensão, mas as duas vão abraçadas, digamos assim, vão unidas, não é? Entendes que o Papa tem capacidade para marcar a agenda ambiental do planeta com este pronunciamento, com esta encíclica e influenciar as cimeiras, os grupos que lutam e trabalham no sentido de preservar a casa comum? Eu acho que sim, não tanto pela encíclica em si, mas por aquilo que a encíclica pode fazer em quem ele é. Ou seja, ele dá uma série de sugestões sobre a forma como se deve agir na política, porque a ideia é que ele diz muito explicitamente, muito se fala, mas pouco se faz. E nós temos experimentado muito este Papa Francisco como um Papa da ação, ou seja, ele convida-nos sempre a refletir, a aprofundar, mas depois a agir. Aliás, uma das coisas que eu achei muito interessante foi uma reflexão que fez a senhora Wu na altura da apresentação da encíclica no Vaticano. E ela chama a atenção para 4 grandes dimensões desta encíclica. E a primeira é a conversão. Ou seja, somos convidados a transformar a nossa vida e a mudar o nosso estilo de vida. A segunda é a consciência, porque ele entra no capítulo da ciência e a ciência ajuda-nos a tomar consciência daquilo que se está a passar. Depois, a convicção, é o terceiro C. Convicção de que algo pode ser feito e estamos a tempo de o fazer. E, exatamente por isso, o quarto C, que é a conduta, diz ela. Ou seja, com tudo isto, quando nós somos chamados a mudar o nosso estilo de vida, compreendemos e tomamos maior consciência e estamos convictos que é possível fazer alguma coisa, então fazemos. Mas eu acho que há um quinto C, que está premiado em toda a encíclica, que é o C da comunhão. Comunhão pode ser uma palavra um pouco estranha, menos entendível do que estas 4, mas comunhão exprime precisamente aquela relação íntima que todas as partes têm. E a comunhão apela também àquilo que é para que é que se dirige a nossa conduta, ou seja, fazemos para quê? Pois o Papa diz muito claramente, fazemos para a fraternidade universal. E aqui ele traz a dimensão de São Francisco, e não podia deixar de ser, que é não só olhar para o outro ser humano como nosso irmão, mas olhar para o irmão Sol, para a irmã Lua, ou seja, também o meio ambiente é alguém, por assim dizer, com quem nós podemos nos relacionar. Eu sei que isto é ir um bocadinho longe, porque estamos habituados a olhar para a natureza como objeto. Mas eu acho que há um convite claro a olharmos a natureza como sujeito e como parte também da nossa vida espiritual. Muito bem, Miguel Pendão, muito obrigado por teres refletido aqui connosco estas linhas de força, estas diretrizes deste trabalho, deste pronunciamento, uma eco-encíclica do Papa Francisco. Obrigado pela tua presença, o desafio ambiental e a responsabilidade que cabe a cada um no cuidado desta casa comum, que é o mundo que habitamos.